Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista, um espaço na semana para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. Hoje vamos falar sobre economia. Fim de ano chegando e junto com ele a expectativa pelo 13º. Para muitos a chamada gratificação natalina é um alívio nas contas, para outros a chance de investir. Mas afinal, qual que é o impacto desse dinheiro extra na economia? Como usá-lo da melhor forma possível para a gente começar o ano com o pé direito e com as contas em dia? Bom, para nos responder essas questões, hoje eu conto com a presença então do Robson Casagrande, que é educador financeiro e sócio da GT Capital. Seja muito bem-vindo, Robson, tudo bem? Tudo bem. Também estamos aqui com o Adriano Severo, que é consultor financeiro da Severo Capital. Seja muito bem-vindo novamente, né? Porque o Adriano já é figurinha repetida aqui na TV Câmara. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Então, eu quero começar apresentando vocês, né? Para que a gente entenda um pouquinho de como é que a área financeira entrou na vida de vocês. Então, começo contigo, Robson. Conta pra gente, né? Quais são as tuas áreas de atuação, como que as finanças fizeram parte da tua carreira. Sim, Vanessa. Eu comecei minha carreira estudando Direito, tá? Mas acabei nunca exercendo a profissão, porque tive início no mercado financeiro. Então, no início acabei atuando numa área mais técnica, na parte de fundos de investimento, e 6 anos atrás eu fiz uma migração de carreira para uma parte mais comercial de relacionamento com o cliente, assessorando a parte de investimentos e com planejamento patrimonial e financeiro, tá? Então essa parte de educação, de orientação quanto aos investimentos, eu tenho uma bagagem de 6 anos. Perfeito, Adriano. Conta pra gente também, né, como é que as finanças começaram a fazer parte da tua vida, como é que a educação financeira, né, a consultoria também. Eu me recordo bem na época do colégio que eu queria um videogame. E aí eu pensei, como é que eu posso fazer para conseguir esse videogame? Mas nem pensava sobre educação financeira em si, mas é algo que me marcou bastante. Então, com o tempo, eu recebia um dinheiro por lanche e nem sempre eu lanchava no intervalo e guardava um pouquinho daquele dinheiro até conseguir alcançar aquele objetivo. Eu acho que com o tempo foi desenvolvendo, né, algo nessa linha assim, sobre guardar dinheiro, sobre como poupar, economizar. E em 2008 acabei entrando no mercado financeiro como investidor, bem na época da crise. Aí eu comecei a investir meu dinheiro, logo em seguida veio a crise, subprime nos Estados Unidos, despencou tudo, perdi bastante dinheiro, aí opa, deixa eu entender melhor como funciona isso. Aí eu fui estudando, me aprofundando, gostei tanto que além de investir meu dinheiro, passei a atuar na área como consultor de investimentos e a partir daí foi desenvolvendo tudo mesmo. Eu acho que essa parte de cuidarmos do nosso próprio dinheiro é algo que move bastante quem começa na área dos investimentos, né? Robson, vamos começar explicando um pouquinho o que vem a ser, então, esse 13º salário. Existem algumas profissões que ganham até 14º salário ali, né? Mas vamos falar sobre o 13º. O que vem a ser essa gratificação? O 13º é instituído pela CLT, né? Então é um benefício pago aos funcionários no final do ano, né? E ele já está provisionado na renda das pessoas, tá? Então hoje todos os trabalhadores já têm já tem a esperança, já se faz seu planejamento financeiro contando com o 13º. Então, por isso que muitas vezes chega no final do ano e não existe aquele fôlego que deveria dar. Não, porque isso já foi utilizado ao longo do ano e acaba sendo só para pagar dívidas, né? E outras profissões que daí realmente tem o 13º, 14º, só que daí são políticas da empresa, não são políticas, não é uma obrigação por lei, né? Isso acontece muito, né, Adriano? Onde a gente já está no começo do ano, na metade do ano, e o 13º já está lá comprometido. Isso é um problema. Sim, porque ele pode servir para várias maneiras, né, para várias finalidades. E se a pessoa, como já comentou o Robson, né, já está contando com aquele dinheiro para gastar, de fato vai acabar provavelmente não sobrando ou vai fazer parte do bolo das dívidas para tentar alguma negociação. O que é importante lembrar é que ele chega em 2 parcelas. Algumas empresas, alguns lugares acabam antecipando em alguns momentos uma das parcelas e muitas vezes a pessoa pode até contar com aquele dinheiro, só que ela até já usou antes.
para fazer outra compra, para fazer outra dívida, né? Então é importante ter uma programação e, claro, esse dinheiro entrando para as pessoas, né? Grande parte delas vai acabar consumindo, vai acabar utilizando e isso faz também gerar economia, também é importante em termos econômicos. E para aquelas pessoas que acaba sobrando, que estão numa situação financeira mais favorável, vai sobrar para investir e aproveitar as oportunidades, que tem bastante oportunidade de investimentos no momento, né? Tem, né? Agora a gente está vivendo a tal da Black Friday, né? Então a gente tem que saber aproveitar também com consciência, né? Robson, e o perfil das pessoas, né? O perfil de investimentos, na verdade o perfil de gastos, aonde que esse 13º vai ser ali projetado? Isso mudou ao longo do tempo? Antigamente as pessoas usavam mais para uma finalidade, hoje usam mais para outras, ou é algo que se mantém assim? A gente está num momento onde existe um endividamento muito grande das famílias, tá? Então, boa parte desse 13º, ele acaba indo para pagar dívidas, né? Isso, na questão da economia, acaba injetando esse recurso na economia também, mas a gente tem um período pós 13º, que é um período de crescimento de gasto das famílias. Então, janeiro é um momento onde existem impostos, isso é parte da educação dos filhos, então existe um crescimento. Então, acaba ficando uma bola de neve, onde as pessoas acabam sempre antecipando o consumo, né, para pagar o anterior. Então, é importante que cada vez mais não só se trabalhe com o 13º, mas se trabalhe também com a projeção do ano. Então, que tu readeque, tu ajuste o teu consumo, né, para que não chegue no final do próximo ano que realmente tu precise utilizar o teu 13º para compensar gastos anteriores. Adriana, a gente vê muita questão de juros altos, a gente vê aí os salários não acompanhando o custo de vida, principalmente nas capitais. Nós temos várias contas que dizem que o salário mínimo devia ser muito superior ao que é hoje em dia, né? E o 13º ele entra nessa faixa do salário também. Então acaba que muitas pessoas conseguem utilizar esse valor ou só para comprar daqui a pouco os presentes de Natal, ou então para a ceia de Natal, né? Ali usa para o Natal mesmo. Isso vem a ser um bom uso do nosso 13º? Sim, ele pode ser um bom uso se fizer com controle, com planejamento. Como o Robson comentou sobre a parte das escolas, quando vira o ano. Eu tenho filhos, eu sei como é que é essa parte também. Então, assim, as escolas no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, elas estão tendo um reajuste em torno de 9%. Bastante. Enquanto que a inflação está na faixa dos 5%. Ou seja, está bem acima o reajuste escolar do que da inflação que a gente tem a nível de Brasil. Isso vai impactar o bolso, porque a correção dos salários não necessariamente acompanha a mesma correção das despesas das famílias. Por isso que é muito importante ter um controle bem justinho da sua parte financeira. E com relação a utilizar para quitar pendências financeiras, é ótimo. É uma parte do dinheiro que ela acaba não voltando diretamente para a economia, porque está simplesmente pagando juros quando é alguma dívida. É importante pagar cartão de crédito, cheque especial, que acabam tendo a incidência dos juros maiores. Daí sim, aquilo que vai utilizar para comprar um presente de Natal, alguma coisa assim, isso vai ajudar a circular a economia, porque é um dinheiro que está sendo utilizado entre as pessoas, as empresas, né? E circula assim mais o dinheiro na economia. É interessante poder aproveitar ele para comprar parte dos presentes de Natal, mas também vale lembrar o que é a ideia do Natal, qual é o espírito natalino, que não é simplesmente fazer uma compra e gastar. Muitas vezes eu vejo de atender algumas pessoas que acabam querendo comprar algo que muitas não pode pagar, ou algo de um valor muito expressivo que vai pesar muito no orçamento, como uma compensação por algo que acabou não tendo um afeto, não tendo uma proximidade, um carinho ao longo do ano. Então, tem que ter essa ideia também, né? Que é estar junto, é partilhar, é um momento familiar. Então, assim, tem que ressignificar a parte do Natal para não ser só uma coisa comercial e simplesmente torrar o 13º com compras, né? E dívidas. Viu? A gente vai um pouquinho além da economia, a gente entra na cabeça, né, das pessoas. Robson, tu falaste sobre a questão de que quando tu estás com dívidas, tem que pagar as dívidas até em função dos juros, né? Mas para quem está super endividado, não sabe nem por onde começar, aquela famosa bola de neve, dá para aplicar o 13º para tentar resolver, não digo resolver completamente, né? Mas tentar sanar um pouquinho esse problema?
O primeiro pensamento, Vanessa, assim, se você já está super endividado, tá? E tu vai buscar uma negociação, realmente não sabe por onde começar, é a preservação desse recurso que tu pretende quitar as dívidas. Então, esquece qualquer investimento que tenha algum risco. Normalmente as pessoas olham, eu tenho R$ 2.000, eu tenho 10 mil em dívida, ela se desespera e essa pessoa está mais, ela tá mais sujeita a tomar risco, porque ela precisa crescer esse patrimônio. Esse é o pior pensamento que existe. Tá? Então, é preservar o patrimônio e buscar uma negociação. Tá? Então, comece por dívidas mais caras, cartão de crédito, cheque especial, dívidas que realmente impactam, busque uma boa negociação e tranque essas dívidas. Então, cartão de crédito, quitou o cartão de crédito, tu não vai comprar ceia novamente no cartão de crédito, porque isso... Então, realmente, tente quitar as dívidas, fazer boas negociações e sanar elas. Então, não criar novas dívidas. Isso que é o mais importante. Tem também a questão do planejamento financeiro, né? A gente já conversou em outras oportunidades, Adriano, sobre a importância de a gente se falar desde pequenos, né, com as nossas crianças, sobre essa questão da educação financeira, né? Sobre essa questão de saber que o teu orçamento ele tem que ser de acordo com o que tu recebe e pensando no futuro, né? Sim, até o cartão de crédito ele pode ser um aliado, mas muitas vezes ele acaba sendo um vilão quando a pessoa não sabe utilizar. Então, por exemplo, vou comprar o super, estou meio apertado, vou passar no cartão de crédito. Vai vencer no mês seguinte, e no mês seguinte também vai ter o mercado para fazer. A mesma coisa com gasolina. Então, aqueles gastos que são recorrentes, se não tiver uma organização, vai acabar apertando. Porque se não tiver dinheiro agora para pagar, vai pagar no mês que vem 2 vezes o equivalente, digamos assim. Então, isso pode afetar e estragar o planejamento. E até complementando o que a gente está falando aqui sobre quitar, primeiro, a parte dos juros maiores, o que é lógico, também é importante lembrar de que tem que pagar aquelas despesas, aqueles gastos essenciais, como, por exemplo, conta de luz, de água, até para evitar um corte, né? Porque não adianta nada pagar o cartão de crédito e não ter luz nem água em casa. Então, são coisas que tem que botar na balança e, claro, sempre com um controle rigoroso. E é um momento que o nosso dinheiro ele acaba sendo muito disputado, né, digamos assim, por várias pessoas, várias empresas, até mesmo para quitar as dívidas. Então, o que eu aconselho? As pessoas sabem que está num período de esse dinheiro entrar na economia, entrar para as pessoas. Então, pode ser sincero, pode ligar para o lugar, pode entrar em contato. Olha, eu recebi, supondo que essa seja a situação, não tenho como quitar todas as pendências, mas eu quero quitar a tua, eu quero negociar contigo. O que tu consegue me oferecer de desconto? Como é que a gente pode fazer? Como é que eu consigo renegociar essa dívida? A gente teve agora, está tendo até nessas semanas, o Feirão Serasa Limpa Nome. E atendi pessoas assim com descontos muito expressivos, né? Chega a ter quase realmente 90%. A maioria, claro, não fica nesse patamar, mas assim, consegui ver dívidas de 40%, 50%, 60% de desconto numa negociação que isso pode ajudar, assim, a pessoa a se reorganizar e a partir daí deixar as finanças de uma maneira mais saudável. Então é muito importante ter essa noção de realmente como vai usar. E a gente tem ao longo do ano para poder programar justamente o que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? Claro que não é a realidade de todo mundo, né, Robson? Mas muitas pessoas usam o final de ano para tirar férias. E a gente sabe que as férias têm aquela questão que a gente recebe um pouco antes, mas depois volta recebendo menos, né? Porque já foi adiantado. O 10º ele pode ser guardado para esse fim também, porque daqui a pouco tu recebe o 10º com o valor das tuas férias, digamos assim. Para quem tira principalmente aquelas férias coletivas, né, de fim de ano de empresa. As férias, no caso, ela acaba tendo uma antecipação do salário, né, junto com 1/3 de férias. E a questão de tu utilizar o 13º para férias, ou até mesmo para... depende do contexto familiar, tá? Então, na parte do planejamento financeiro, a gente precisa muito observar o contexto familiar. Existem períodos de adequação da realidade financeira da família que tu vai ter que abrir mão de férias. Tu vai precisar ter alguns momentos de menos lazer, tá? Justamente para que tu tenha uma segurança financeira ali na frente. Então, vai depender do contexto familiar. Uma família que já está estruturada, que conseguiu já ter um momento de quitar dívida, de ter um planejamento financeiro, perfeitamente. Férias, a gente trabalha para isso.
né? É importante que o dinheiro sirva para as pessoas. Então, tu faz uma reserva, tu guarda um dinheiro para ti, tá? Então, para ti usar com a tua família, para ti ter um lazer. Então, depende do contexto familiar, né? Existem momentos que tu vai ter que abrir mão de férias. Isso é... Até porque férias, além das férias, tu vai ter um custo extra, tu tem toda essa... Tu vai aumentar o teu custo, né? Então, alguns momentos é interessante abrir mão. Antes a gente conversava, um pouquinho antes de começar, Adriana, a gente conversava sobre a questão de tu ampliar, diversificar as tuas formas de renda. Isso vem a ser um aliado para quem daqui a pouco está com muitas dívidas, não está conseguindo aproveitar o seu 13º para investir ou para se planejar para fazer algo bacana que queira fazer com o seu dinheiro. Tem muitas pessoas que vivem em função de fazer dinheiro, mas não conseguem aproveitar. Sim, a pessoa pode utilizar essa forma justamente para organizar as finanças, vai ter uma renda extra. É interessante contar com renda extra em determinados momentos, mas tem que ter muito pensamento e perspectiva do que ela quer com aquilo e de como que ela vai lidar. Porque muitas vezes a pessoa vai trabalhar durante uma carga horária muito extensa e ainda vai ter que achar um tempo, vai chegar em casa, vai cuidar da família, vai cuidar dos filhos, tem muitas coisas para fazer, ainda tem que arrumar tempo para uma renda extra. Então assim, o que a pessoa quer com aquilo? Será que ela pode daqui a pouco transformar aquilo ali na sua atividade principal, dando muito certo? Ou o que ela pode fazer para melhorar? Eu acho que é muito importante a pessoa pensar em sempre se qualificar, tá sempre estudando. Eu acho que esse é o melhor investimento, estudando para si, estudando para sua carreira. Com isso vai conseguir crescer profissionalmente, vai conseguir ganhar mais dinheiro e as coisas vão se ajustando. Mas claro, também tem que ter o controle, porque quem não sabe lidar com uma certa quantia de dinheiro, conforme vai crescendo, se não entender, a chance, inclusive, de se prejudicar é grande, porque vai ter mais dinheiro, vai ter mais acesso a crédito, pode acabar se enrolando em termos financeiros uma quantia maior ainda. Por isso que é importante, mas tem que pensar como que vai lidar com aquilo ali para a sua vida. Também quero que tu contribua com essa questão, né? Como é que a gente diversifica a nossa renda? Como é que a gente pode utilizar isso como uma ferramenta ao nosso favor? Na parte do planejamento patrimonial, a gente precisa analisar o que a família precisa fazer, tá, para justamente ela ter uma segurança financeira. Muitas vezes, quando a renda ela é muito próxima ou é inferior ao custo de vida, tu não vai conseguir chegar para essa família e falar, vocês têm que poupar 15, 20%, porque realmente o custo é maior do que a renda. Nesses casos, a orientação é buscar um complemento de renda, tá? E o investimento sempre tem que ser em algo que possa trazer um complemento de renda. Educação, ou até mesmo um trabalho em aplicativo, essas coisas. Tem que ter isso, porque tu precisa complementar aquela renda. Tu não vai conseguir criar uma segurança financeira porque já existe um déficit. Tá? Então isso é importante, que todo o recurso, toda a parte, toda a energia da família seja colocada em complementar renda. Tá? Complementar renda pode ser crescimento através do estudo, como o Adriano comentou, pode ser através de um segundo emprego, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas é importante que tenha essa equalização entre custo de vida e salário, né? Claro que todas essas dicas, essas informações que a gente está trazendo para vocês hoje, a gente traz com o auxílio de especialistas que trabalham com isso, que se prepararam, que estudam para poder trazer essas orientações. Claro que cada contexto é um contexto, mas enfim, a gente traz pessoas que se prepararam para poder passar essa informação com segurança. Antes de começar o programa, a gente conversava sobre a questão de termos hoje em dia muitas pessoas que se dizem consultores financeiros, analistas financeiros, analistas de investimento e não tem nenhuma preparação para isso, né, Adriano? Acho que vocês veem muitos, digamos assim, charlatões no mercado financeiro hoje em dia, né? Até desculpa o termo pejorativo, mas é o que se vê, né? Mas é importante mesmo esse alerta, porque muitas vezes a pessoa está numa situação completamente oposta do que aquilo que ela está oferecendo, que ela está vendendo. E ela está tentando achar alguma maneira de ganhar renda daquilo, mas ela não consegue nem colocar em prática. Assim como a gente vê assim, muitas dicas, né, para situações de famílias que acabam não sendo compatíveis. Tem que fazer isso, tem que guardar tantos por cento, tem que fazer aquilo. Mas a pessoa, às vezes, ela tem um salário mínimo para 4 famílias. Na verdade, ela que deveria estar nos ensinando como lidar com a vida ganhando pouco
e conseguindo fazer os milagres que ela faz, né? Então, se tem muito esse discurso de que é muito fácil, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não teria essa realidade que é no país, de que em torno de 7 a cada 10 pessoas acabam não conseguindo ter uma organização saudável das suas finanças. Então, assim, é uma coisa que é difícil, cada um entende a sua realidade, e aquilo que a gente vem falando, é se qualificar, é estudar para achar maneiras de melhorar a sua renda, uma renda mais sólida, uma renda mais estável, e com o tempo investir para ter uma segurança. Porque quando a gente está falando de dinheiro, o dinheiro é o que a gente utiliza para fazer tudo praticamente que a gente precisa. Mas se a gente for pensar, a gente consegue ter muitos momentos de felicidade, momentos de prazer, não gastando, ou até mesmo gastando o mínimo, gastando pouco. Daqui a pouco a gasolina para ir até o parque, para fazer um piquenique, alguma coisa assim, consegue reduzir um pouco do que simplesmente só gastar. E quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando em tranquilidade, em segurança, para a gente mesmo, para a nossa família. Por isso que é importante a gente saber lidar bem com o dinheiro e conseguir chegar ao ponto de, no mínimo, ter uma reserva financeira que seja capaz de deixar aquela família um pouco mais confortável para as adversidades. Porque eu sempre costumo dizer que é previsto que a gente vai ter um imprevisto. Então, por isso que a reserva financeira é muito importante, justamente para a gente poder passar por essas situações adversas de uma maneira ou tranquila ou mais tranquila do que ela pode acabar sendo, né? Porque não dá para ter um imprevisto todo mês, né? Mas, rapazes, quero convidar vocês para um rápido intervalo comercial e já a gente volta a falar sobre essa questão, né, da importância de se preparar, né, dos profissionais ali, lidar com profissionais na hora de cuidar do nosso dinheiro e das nossas finanças, aliás. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Continue ligado aqui na TV Câmara. Você não faz isso com a sua banda. E você não faz isso para ganhar tempo. Por que você faria tudo isso quando dirige? Bebida e direção não combinam. Celular ao volante? Nem pensar. E sem essa de correr na estrada. O trânsito é coletivo. Faça a sua parte e salve vidas. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Defensoria informa. Você sabe o que é ato infracional? Ato infracional é a conduta que a lei define como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou por adolescente. É direito do jovem que cometeu ato infracional ser assistido por advogado particular ou defensor público. Ele também tem direito a conversar reservadamente com seu defensor e ser informado de sua situação processual. Para mais informações, acesse o site defensoria.rs.def.br. O TV Câmara Entrevista está de volta e hoje o nosso assunto é economia. Como utilizar o nosso 13º está chegando, viu? Muita gente já recebeu, tem gente que não recebeu ainda, mas hoje a gente vai falar sobre formas de utilizar com consciência o nosso dinheiro para começar o novo ano ali que vem chegando, livre das dívidas, pelo menos com as contas em dia. E para isso nós contamos hoje com a presença de especialistas na área. Estamos com o Robson Casagrande, que é educador financeiro e sócio da GT Capital, e também com o Adriano Severo, que é consultor financeiro da Severo Capital, né? Então é muito importante a gente falar hoje sobre esses profissionais que estudam, que se formam, né, que fazem ali os seus estudos para poder nos ensinar, para poder nos ajudar a forma de conduzir, né, as nossas finanças, conduzir o nosso orçamento e se planejar para não ficar sempre apertado. Ninguém merece, né, trabalhar um mês inteiro, aí no final do mês não ter o suficiente para pagar as contas ou para viver bem, né, Robson? Então, por isso que é importante a gente buscar profissionais, buscar quem entende do assunto, né? Não se virar para qualquer pessoa, daqui a pouco se diz ali especialista e na verdade não é especialista, né? Vanessa, às vezes até é um especialista, tá? Mas como ele está na internet passando informações, às vezes ele é um influencer, alguém que realmente tem conhecimento, mas ele não sabe o contexto familiar da pessoa que está recebendo a informação, tá? Então, o importante é a gente ter uma educação financeira de base, onde as pessoas realmente saibam qual informação faz sentido para ela.
Então, eu costumo conversar e explicar como se fossem degraus, tá? Caixas. Então, tu primeiro precisa completar uma caixa para depois chegar na outra. Então, se tu não tem uma segurança, uma reserva de emergência, não assista vídeos de investimentos em fundos imobiliários, criptomoedas. Esquece. Tu primeiro precisa completar essa educação financeira de tu ter essa reserva. Depois tu pode ter até uma reserva de padrão de vida. Então, quando tu começa a evoluir um pouco, tu mantém uma reserva de padrão de vida e depois tu começa a pensar realmente em investimentos, pensar em rentabilidade. Então, no primeiro momento, é importante pensar em poupar. A taxa, quanto que vai render, não é o mais importante nesse momento. Nesse momento é a educação, realmente o hábito de poupar, é realmente tu ter isso na família, tá? Não adianta uma pessoa da família estar disposta a guardar dinheiro, a poupar e as outras não comprarem a ideia. Então isso é uma decisão familiar, é muito importante que isso atenda toda a família, né? E realmente que tu tenha essa segurança para depois tu começar a pensar em investimentos. E essa educação financeira, que eu acho que é muito importante, né, realmente vir da base, eu vejo que muita gente associa a simplesmente números, mas não. Se a gente for pegar o que é educação financeira, é muito mais amplo que isso. Tem a parte matemática, óbvio, mas também tem a parte de direito do consumidor, né? Então, assim, tem a parte comportamental, que é muito importante, né? A parte da psicologia econômica que estuda esses pontos. Então, assim, é muito mais do que apenas somar, subtrair, né, ou multiplicar a questão de taxa de juros. Eu vejo que no Brasil a gente já teve alguns avanços, inclusive com leis tornando obrigatório. A gente está engatinhando ainda, mas é importante. A gente tem que dar esses primeiros passos para conseguir evoluir e chegar num ponto em que as pessoas aprendam educação financeira de verdade, não simplesmente somar e subtrair, porque senão isso aí bastaria a disciplina de matemática para suprir essas necessidades da educação financeira da população. Adriano, até contribuindo, eu vi um caso na prática que é muito interessante de educação financeira de base, tá? Um pai que dava uma mesada para o filho, algo em torno de R$20, tá, todos os meses, e eles tinham um acordo, tá? Qual era o acordo? Chegava no Natal do ano, dia 25 de dezembro, tudo que o filho tivesse ainda guardado da mesada, ele daria mais 50%. Então, são mecanismos que tu vai colocando na cabeça das pessoas, das crianças, que realmente há uma recompensa em tu abrir mão de alguns gastos, algo que não é tão importante, que tu tem uma recompensa ali no final. Tá? Então, existem mecanismos para que tu trabalhe isso dentro da tua família. Então, dentro da tua casa, tu comece a ensinar o teu filho o que é educação financeira, que ele tenha uma boa relação com o dinheiro, tá? Que o dinheiro seja aliado dele. Hoje em dia, muitas pessoas têm o dinheiro como... É sempre um problema tu falar em dinheiro. Não, o dinheiro ele tem que ser um aliado, tem que saber lidar com ele. Tá? Então, eu acho isso muito importante. Tem muitas crianças também, a gente vê muitos vídeos, né? Eu não tenho filhos, não sei se vocês têm filhos. Tu tem, né, Adriano? Eu tenho. Muitas crianças, né, que... varreu o chão, ganha R$10. Não tirou o lixo naquele dia, desconta R$5. Então, as crianças já vão aprendendo o valor do dinheiro e de quebra já estão ali se educando, né? Contribuindo com as funções de casa, ajudando. Eu já tenho um pouco de aversão a essa ideia, tá? Como comentou, eu tenho dois filhos, né? Um de 6 anos e a outra tem 7 meses, tá? Bem pequenininha. Já está contando moedinha ela já? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Claro, cada família vai saber a sua, né? Como é que eu acho que é interessante. As crianças, elas vão tendo as suas obrigações ao natural. Então, eu acho que entendo que não tem que ser vinculado uma tarefa que faz parte de um aprendizado, que faz parte de um crescimento pessoal, com aquela parte financeira. Então, eu não vejo que essa seria a melhor maneira. E também acredito assim, criança tem que brincar, criança tem que se divertir, tem que desenvolver as habilidades, tem que expandir o crescimento, porque a criança, se a gente for pegar até os 6 anos, o cérebro é tão interessante que ele consegue aprender um idioma fluente em até 6 meses. Nossa. Então, assim, vamos aproveitar esse momento que a criança é criança para ela conseguir se desenvolver, se descobrir. E aí eu acho que o melhor que a gente pode ensinar para as crianças é o próprio exemplo. É a gente fazendo escolhas, não dá para levar tudo isso, porque no início, né, a criança ela não tem a dimensão, ela não tem essa noção
do que o dinheiro exatamente representa. Ela quer, tanto que a gente pode ver aqueles exemplos assim, se tu der 2 notas de 10 ou uma de 20, a tendência é a criança preferir 2 de 10 porque são 2 notas. Então ela não tem aquela noção real do que aquele dinheiro representa. Então acho que assim, o exemplo de casa é a melhor coisa que a gente pode fazer, fazendo escolhas, ó, isso aqui estamos no super, vamos junto. Esse aqui não dá pra gente levar, vamos ter que escolher qual que tu acha que é melhor. Assim, passando aquela importância de fazer escolhas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a criança vai demonstrando interesse pela parte numérica assim, das coisas, aí eu acho que é um momento mais interessante para a gente começar a passar questões mais conceituais mesmo, né? Questões mais práticas de cálculos, até mesmo com, ó, tu tem tanto de dinheiro para escolher o brinquedo que tu quiser ou no supermercado para fazer escolhas, que aí sim ela vai ver como o dinheiro ele é importante e como é difícil fazer escolhas com o dinheiro. Porque ela vai querer levar um monte de coisa, mas bom, olha só, tu tem R$50 aqui para fazer, digamos assim, o rancho no super com o que tu quiser. Aí ela vai ver que tudo é muito caro, as coisas aumentam muito o preço, é a chamada inflação. Então, ela vai começar, mas eu tô levando só isso, né? Mas como assim? Parecia a sensação é que poderia muito mais. Então, acho que a gente tem que conseguir ter um pouco de cautela com essa parte e não tirar um pouco da infância dessa criança, que eu acho que é tão importante, né? Eu acho interessante isso que o Adriano falou, porque realmente a questão da recompensa versus trabalho é uma coisa que já está na sociedade. Então a gente tem já isso, trabalho, recompensa, dinheiro. Mas justamente essa questão claro que não uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, não, maior, que já está chegando na adolescência, ela ter essa questão de lidar com o dinheiro justamente para ter pensamentos de longo prazo. Tá? Então é como o Adriano falou, tu vai ter mostrar um recurso para ela, ó, o que tu quer fazer com ele? Ela vai começar a ter aquele pensamento de, pô, eu quero comprar um videogame, eu sei que o videogame está muito longe, mas tu tem o pensamento de longo prazo, eu preciso guardar isso para no futuro eu ter aquilo. Isso é um pensamento interessante de colocar dentro da família. Tá? Que é justamente, não é o imediatismo, tá? É o pensamento de longo prazo. O que vale a pena? Vale a pena eu ter um prazer agora, momentâneo, que no mês que vem não vai existir mais, ou vale a pena eu guardar para que eu adquira alguma coisa? Isso eu acho muito interessante. Olha só como dá para ir criando, né, esse planejamento, né, essa questão financeira já desde cedo, desde pequeno. Claro que eu também sou contrária a essa questão da recompensa, porque eu fui uma criança que cresci nem sabia o que era mesada, né? Mas então a gente sabe que tem coisas ali que a gente precisa tomar cuidado, sim. Mas quero falar com você sobre o que seria esse mundo ideal. Então, a gente já falou sobre a questão de que seria ideal a gente ter na escola ali aulas de educação financeira, mas infelizmente não é uma realidade hoje, principalmente no Brasil, né? Qual seria o mundo ideal para vocês que lidam com finanças hoje, para que não cheguem tantas pessoas ali tão super endividadas, né, com tantos problemas financeiros, ou sem saber o que fazer com o seu dinheiro? É o conhecimento, e eu acho que as pessoas se interessando, indo buscar informação. Hoje em dia, as redes sociais, a internet está aí, ela facilita bastante, mas ao mesmo tempo que atrapalha um pouco. Então tem que filtrar, tem que começar a ouvir a opinião de um, de outro, escuta a opinião aqui do Adriano, escuta a opinião do Robson, vai montando e desenvolvendo a sua educação financeira, a sua maneira de lidar com o dinheiro, até porque a gente não tem uma maneira única de se organizar. Cada um vai ter a sua maneira. Tem gente que gosta ainda de usar um caderno para fazer anotações, tem gente que vai utilizar planilha no computador, tem gente que vai acabar utilizando aplicativos. Então, assim, tem várias maneiras de gerenciar os números. E então, assim, com o tempo a pessoa vai aprendendo, vai desenvolvendo e auxiliando também, né, as crianças que vão se desenvolvendo, achando alguma maneira que vai fazer sentido dentro da sua realidade, dentro da sua família. E, claro, a questão de leis é muito importante para tornar isso uma maneira mais ampla a nível nacional, porque aí sim a gente vai ter uma população financeira mais saudável, inclusive possibilitando a economia de crescer mais ainda, porque as pessoas tendo mais dinheiro, elas vão utilizar mais, vão viajar mais, né, vão ser mais felizes, vão comprar mais, isso estimula a economia e é uma coisa que vai se retroalimentando, ao invés de simplesmente ter parte do seu salário comprometido, que aí casos extremos de super endividamento, mas muitas vezes a pessoa vai lá e pega um consignado que vai ficar 7, 8, 9, 10 anos pagando aquilo, comprometendo 20, 30% da sua renda ao longo de muitos anos. Isso é muito prejudicial e está só
pagando juros e não está trazendo nem benefício para a pessoa, nem para a economia. Como tu disseste, né? A gente tem que usar o dinheiro como nosso aliado, né? Não como problema. Exatamente. Mas qual seria esse cenário perfeito, então, Robson? O cenário perfeito seria renda, as pessoas terem mais renda, né? Mas a gente sabe que a realidade é outra, né? Então, realmente, a gente tem um custo de vida muito alto, a gente tem uma inflação alta e o salário não acompanha esse crescimento. Existem algumas coisas assim que poderiam ajudar bastante, tá? Que seria dentro das próprias empresas ter algum trabalho de educação financeira com os trabalhadores, até nos entes públicos, que a gente sabe que existe um hiperendividamento dos funcionários públicos pelo acesso ao crédito. Então a gente vive num momento de crescimento patrimonial em cima de dívida, tá? Isso é arriscado, mas também é complicado tu falar para uma pessoa que está tendo uma ascensão, que está crescendo a renda, que ela não vai melhorar de vida, entendeu? Então a gente precisa melhorar de vida. A questão é a educação financeira de base, tá? É que realmente tu tenha a noção de que tu vai viver muitos anos, tá? Existe uma expectativa de vida maior do que anos atrás, tu tem muitos trabalhos informais, então pessoas que estão aumentando a renda, saindo do mercado de trabalho convencional, CLT, e a partir daí crescendo a renda, só que não existe a segurança do fundo de garantia, não existe 13º, então essas pessoas mais do que nunca precisam de educação financeira. Tá? Quando tu tem 100% da população CLT, ela tem uma certa segurança ali, tem alguns mecanismos que dão uma proteção. Agora, quando a gente tem trabalho informal, trabalho autônomo, é muito importante essa pessoa ter a educação financeira, né? Então, a gente precisa realmente, eu acho que é de base isso, porque tu não vai, é muito difícil tu explicar isso, tu ensinar para uma pessoa que realmente já está tendo uma renda, já tem um custo, tu vai explicar a teoria, mas a teoria não se encaixa na realidade, acaba tendo uma frustração da pessoa, né? Então, acho que o cenário ideal seria vir de base uma educação financeira mais apropriada, né? Até porque você tem muito essa ideia de que, bom, mais dinheiro resolveria os problemas, mas não é bem assim. Inclusive, agora chegando no final do ano, a gente chega a Mega da Virada, por exemplo, que vai distribuir uma bolada maior da história, está previsto. E muitas pessoas, bom, se eu ganhasse, estaria resolvido todos os problemas. De fato, é uma sensação que é justa ter essa sensação, né? Mas, assim, eu só vi essa pesquisa nos Estados Unidos, no Brasil eu não vi ainda, que mais da metade das pessoas que ganham em loterias nos Estados Unidos, elas acabam ficando mais pobres depois de ganhar do que se elas não tivessem ganho. E parece um negócio absurdo, né? Como assim, né? Mas é porque é interessante a pessoa, bom, se vai jogar, pensa a mesma nota, mesmo que é uma coisa muito distante, a chance de ganhar é baixíssima, mas pensa, o que eu faria com essa bolada? Por quê? Porque a pessoa vai lá, vai comprar um carro caríssimo, vai se deslumbrar, vai comprar um apartamento, uma casa na praia, uma mansão, alguma coisa assim, e depois não vai ter renda para pagar o custo disso tudo. E aí vai ter que, ao longo do tempo, claro, são alguns anos, né? Não é tão rápido assim, mas é uma tendência da pessoa não ter como pagar, ter que se desfazer desses bens e ficar, né, numa situação financeira pior depois do que se não tivesse ganho. Então, assim, é por isso que o dinheiro por si só ele não vai acabar resolvendo os problemas das pessoas, né? Tem uma máxima ali de que quanto mais tu ganha, mais tu gasta, né? Então tem que ter esse cuidado. Agora, meus caros, eu vou fazer uma pergunta para os dois, porque a gente quer entender, então, como que a gente pode utilizar o nosso 13º. Dicas práticas. Sabemos que cada contexto é um contexto, cada realidade é uma realidade. Então vamos trazer, assim, exemplos que dê para pessoas que estão ali super endividadas, exemplos para quem está conseguindo manter as suas contas em dia, né? Tá sem dívidas, como aplicar esse dinheiro. Então vou começar por ti, Robson, por favor. Traz pra gente, então, dicas de como se planejar. Primeiro ponto, tá? A gente vive um momento de Selic a 15%. Então, em hipótese alguma, esse dinheiro pode ficar parado. Então, se tu tá pensando em utilizar, se vai quitar uma dívida, enquanto tu não tem esse movimento, esse dinheiro, ele tem que estar corrigindo o teu poder de compra. Tá? Então, Selic alta e inflação alta. Quando a gente fala na parte de dívidas, é buscar uma boa negociação.
É justamente isso, é buscar uma boa negociação, tanto na questão de prazo, quanto na questão de desconto, e que vá atender a família, tá? Tu não pode comprometer o próximo ano querendo quitar uma dívida para começar o ano com nome limpo. Não, tu tem que entender se isso vai se perpetuar durante o próximo ano. Quando a gente passa para um contexto familiar, onde não existem dívidas, mas não existe uma segurança financeira, tá? O interessante é tu buscar segurança para esse recurso, tá? Então, busca um investimento mais simples, um Tesouro Selic, um CDB de um banco, mas guarde esse dinheiro sem pensar tanto na rentabilidade, mas pensando no que ele pode proporcionar no momento de dificuldade, tá? Já pensando numa família que já tem uma segurança, já tem um patrimônio, já tem uma reserva de emergência, aí sim, aí essa pessoa pode realmente começar a pensar em investir, comece a pensar o que eu posso ter de ganho real acima da inflação, e daí tu começa a ter uma segurança, porque hoje em dia o risco, o retorno está muito ligado. Então, se tu for buscar alto risco, tu vai ter tem chance de ter um retorno muito grande, mas tu não pode comprometer a segurança da tua família, tá? Então, existe no mercado, pessoas que estão no prejuízo em investimento, elas tendem a tomar mais risco, tá? Isso é um problema muito grande. Então, se essa família perde, desvaloriza esse recurso que ela investiu, ela tende a querer tomar mais risco. Isso acaba sendo uma bola de neve. Então, primeiro é importante tu ter essa segurança da tua reserva de emergência, do teu patrimônio, para depois começar a pensar em rentabilidade, em investimentos mais elaborados, né? Estendo para ti também essa pergunta. Sim, importante. Estava refletindo sobre isso, né? Vai ter que fazer uma listinha do que está pendente, do que está em dívida. Quitar primeiro aquilo que pode ser cortado, luz, água, por exemplo. Depois vai quitar aquelas com as dívidas maiores, então com que tem os juros maiores, que aí é cartão de crédito, cheque especial, e aí vai elencar todas as suas dívidas. É importante cuidar também aquilo que pode ser retirado da pessoa. Daqui a pouco está financiando um veículo que não pagar, vai ter uma apreensão do veículo, né? Ou até mesmo casa, tem questão judicial, pode custar inclusive ainda mais. Por isso que é muito importante ter essa noção, e só vai ter essa noção listando e vendo a sua realidade, que é muito difícil as pessoas quererem ver essa realidade, principalmente quando elas estão numa situação desfavorável. É ruim, dói pra gente ver o que está acontecendo ali, como é que eu posso resolver isso. Mas é importante para conseguir sair dessa situação. E aí um segundo passo é ter cuidado em como vai utilizar esse dinheiro. Fique fora de apostas, de sites de apostas. Isso, assim, tem muitos estudos que comprovam de que não tem como a pessoa ganhar de forma recorrente em questão de sites de apostas esportivas. E quando ganha, é uma das maneiras de acabar prendendo a pessoa para ela acabar perdendo mais ainda. Tem gente que se endivida, já atendi pessoas com problemas seríssimos de perder carro, casa em apostas, porque assim acaba virando um problema crônico mesmo, e que é muito difícil depois sair, porque se torna realmente um vício. É fácil, é bobinho, é só pelo aplicativo, é rápido, então assim, fica fora disso para não piorar ainda mais a situação. Já vi gente também tentando fazer uma aposta para ver se ganhava um dinheiro para quitar as suas dívidas. Aí é pior ainda, né? Quando a pessoa ainda tem aquela obrigação, aquela necessidade, se torna ainda mais arriscado e a chance de perder é maior ainda, né? E já é altíssima o que a pessoa realmente vai perder, por isso que tem que ficar fora disso. Se a pessoa vai fazer algum investimento, é importante, pode pesquisar em qualquer site, conversar com qualquer pessoa. Taxa Selic, hoje, quanto ela está? Serve como uma referência. Agora ela está na faixa dos 15%. Então... Só explica pra gente bem brevemente, eu ia pedir para o Robson, mas pode também, por favor, o que é a taxa Selic? Tá, perfeito. A taxa Selic é a chamada taxa básica da economia e uma das utilidades dela é para controlar a inflação. Quando aumenta a taxa Selic, o custo do dinheiro fica mais alto, o empréstimo, o financiamento, né, o cartão de crédito, tudo vai aumentar, então tende a segurar um pouco o gasto das pessoas para tentar segurar a inflação, para tentar fazer com que os preços caiam, porque as pessoas vão estar gastando menos. E quando ela cai, é o contrário, tende a estimular as pessoas a gastar, porque aí os investimentos básicos em renda fixa, eles vão render menos,
de maneira que a pessoa, vou gastar porque vai ser mais útil. Assim como a gente teve na pandemia a taxa Selic a 2% ao ano, em termos percentuais era baixíssimo, não rendia praticamente nada, que estimulava as pessoas a gastarem e as empresas a tocar novos projetos, porque o dinheiro parado não ia ter nenhuma serventia, então vamos investir em novos projetos. Então, quando a pessoa for olhar a taxa Selic, que agora está na faixa dos 15%, e ver alguma possibilidade de investimento que isso equivale, vamos botar assim, arredondar, um pouco mais de 1% ao mês, tá? Esses 15%. Então, se a pessoa vê alguma oferta de investimento, de possibilidades de ganho que seja maior que isso, desconfia num primeiro momento e não coloca o seu dinheiro. Porque provavelmente vai se tratar de algum golpe ou de alguma maneira de conseguir pegar esse seu dinheiro, né? E isso serve para ter uma referência, claro, depois pode estudar, se aprofundar para fazer de fato investimentos sérios e que podem sim colaborar para o crescimento patrimonial da pessoa e da família. E o segundo ponto de alerta é que o dinheiro tem que estar sempre no nome da pessoa. Se tiver que transferir para um terceiro, para fazer algum gerenciamento, alguma coisa assim, eu transferi para esse CNPJ, para esse outro CPF, desconfia que também provavelmente pode se tratar de um golpe, porque o dinheiro ele é nosso, a gente tem possibilidades diversas de investir de maneira séria, o dinheiro se mantendo no nosso CPF sobre o nosso gerenciamento, por mais que a gente conte. Ou a pessoa pode fazer por conta, ou contar com o suporte de alguém, né? Por exemplo, nós que estamos aqui, a gente auxilia nesse processo, mas então é importante que sempre fique no nome da pessoa. Assim como nessa época agora de final de ano, 13º, apostas e tudo mais, tem que ter muito cuidado com os golpes que acabam circulando nos aplicativos de mensagem, porque eles nos induzem a realmente achar que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali está certo. Em seguida, vira o ano, começa a questão de imposto de renda também, então tem muito, você está devendo, caiu na malha fina, alguma coisa assim, então tem que ter muito cuidado. A gente tem formas e fontes seguras de acessar. Vai acessar o seu Gov.br, por exemplo, e lá a gente consegue consultar muitas informações. A gente recebe alguma carta pelo correio ou por e-mail, não acessa por aquele link, acessa direto pelo site oficial e vai atrás dessas informações para ver se elas procedem. Porque é muito comum acabar pagando um boleto ou outro achando que realmente é verdade, ou aqueles golpes, tu tem direito a receber tal valor que estava preso, paga isso para conseguir a liberação. Assim, tenha cautela e calma para verificar, para não perder o seu dinheiro, né? A gente já usa tanto com as nossas próprias finalidades, nossas próprias despesas, que perder assim num golpe acaba sendo muito doloroso, além da parte financeira prejudicado muito. Né? Que pena, né? Perder aquele dinheirinho que muitas vezes já está contado. Mas, meus caros, eu sei que tempo é dinheiro, então quero agradecer a vocês por terem se dedicado para responder nossas questões, para nos ajudar a entender, então, como utilizar o nosso 13º da melhor forma, dicas de economia. Então, Robson Casagrande, educador financeiro e sócio da GT Capital, obrigada pela presença. Deixa o teu recado para quem está nos assistindo. Te agradeço, Vanessa. Agradeço, Adriano. Meu recado é que a gente realmente busque a educação financeira e o conhecimento, tá? Então, a gente precisa de uma educação de base, não acreditar em qualquer coisa que nos prometam, né? E primeiro é poupar, depois investir. Então, não tente pular etapas, pensamentos de longo prazo trazem retornos maiores, né? Então, apenas que a gente tenha uma educação financeira adequada. Tá certo. Adriano, por favor, também. Adriano Severo, consultor financeiro da Severo Capital. Mais uma vez, muito obrigada também por participar do programa conosco. Teu recado para quem nos assiste. Obrigado pelo convite, Vanessa. Foi um prazer estar conversando aqui junto com o Robson também. O recado é, valoriza muito bem o teu dinheiro, o teu patrimônio. Tem muita gente, muita empresa querendo pegar esse nosso dinheiro, nos oferecendo ofertas e propostas, né? E tem que ter muito cuidado com se a gente está passando por uma situação que acha que está sendo malandro, está tirando alguma vantagem, tenha um pouco de cuidado, porque provavelmente a gente vai estar se dando mal, entrando numa furada. Então, assim, valoriza muito bem aquilo que custa muitas horas de vida, muitas horas de estar fazendo algum passeio, de estar com a família. Então, assim, custa muito para ganhar o nosso dinheiro. Então, tenha muita cautela e carinho na hora de usar as suas economias.
Robson e Adriano, muito obrigada por participarem com a gente mais uma vez. E um bom trabalho, né? A gente já sabe agora em quem confiar quando precisar de uma ajuda. Obrigada. Pois é, né? Então, te aconselho a já pegar um bloquinho de papel, uma folha, uma caneta e anotar todas as dicas, todas as orientações que tanto o Robson quanto o Adriano nos trouxeram. Pode ver, pode rever esse programa quantas vezes você quiser. E claro, né, a gente sabe que o ano novo está chegando, chega aquela parte ali de fazermos as nossas metas e quem sabe a gente coloca, né, como meta para o ano que vem se organizar melhor financeiramente. Claro, na medida do possível, mas para quem sabe no final do ano que vem a gente já está se planejando para como usar o nosso dinheiro ao nosso favor ali para aproveitar a nossa vida, e não só para pagar dívida e pagar conta, né? Mas enfim, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode ver esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Até a próxima!